Conselho Federal da OAB tem que incluir na sua pauta do dia, né, a necessidade de quantificar, e a gente já aqui na nossa casa, né, a doutora Mônica Alexandre, ela já está liderando, encabeçando o censo da advocacia, porque quando a gente observa a quantidade de advogadas e advogados, né, que pertencem que são incluídos, como advogadas e advogados LGBTI+, ou como advogadas e advogados, né, negros, negras, quilombolas, indígenas, aí sim a gente vai ter um dimensionamento das políticas que nós devemos estabelecer e desenvolver dentro da ordem dos advogados e das advogadas do Brasil, seccional Rio de Janeiro, para esse segmento de advogadas e advogados, né? Recentemente, né, na verdade na semana passada, junto com o Grupo Arco-Íris, né, a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero se uniu com a Comissão de Direito Internacional e a Comissão de Direito Esportivo, e nós lançamos o Observatório dos Direitos... Boa tarde. Nós lançamos o Observatório dos Direitos LGBTI na Copa do Catar, né? Essa semana o Grupo Arco-Íris celebrou um convênio com a CBF. Qual é o objetivo desse observatório? É que, a partir da junção dessas três comissões com o Grupo Arco-Íris, que é um grupo, né, da sociedade civil, uma organização não governamental, ligado ao movimento social LGBTI, que já tem quase 40 anos de existência, eu acho, construir um canal para que a gente consiga receber denúncias, né, no que diz respeito à LGBTfobia no Catar contra cidadãos brasileiros, né, e brasileiras, e, sobretudo, contra advogadas e advogados. O que eu destaquei na semana passada, quando a gente lançou esse observatório, é que, ao contrário do que se pensa, e a gente precisa ampliar um pouco essa perspectiva, a violação das prerrogativas das advogadas e advogados LGBTI+, a violação não acontece somente com relação às advogadas e advogados LGBTI+. Uma advogada e um advogado heterossexual também, eventualmente, podem ser lidos em algum momento como gays ou como lésbicas e podem sofrer LGBTfobia. Eu cito um caso, não é um advogado, mas para a gente ter ideia de como a LGBTfobia ela se estrutura na sociedade, né? Um pai saindo de um jogo de futebol em São Paulo, alguns anos atrás, junto com seu filho. Eles deviam ter mais ou menos menos de 20 anos de diferença de idade, saíram abraçados de um jogo. E ambos foram confundidos, né, por dois torcedores, foram confundidos como se fossem um casal homossexual. Foram agredidos a tal ponto que o pai teve a orelha decepada. Ou seja, duas pessoas heterossexuais foram vítimas de LGBTfobia. A minha reflexão, ela se organiza também, né, trazendo esses exemplos, trazendo a questão, né, dessa perspectiva de uma noção, de uma conceituação ampliada de gênero, a partir dos feminismos negros, para a gente pensar como determinadas formas de preconceito se estruturam na sociedade. Então, o machismo, né, de fato, ele é uma chaga, ele é uma forma de preconceito que se estrutura na sociedade. O racismo também se estrutura na sociedade e a LGBTfobia também. O que eu quero dizer quando eu digo que machismo, racismo e LGBTfobia são estruturais? É que essas formas de preconceito, elas orientam, né, a atuação não apenas das pessoas, mas também das organizações sociais e das instituições. Ou seja, diversas formas de preconceito têm que ser combatidas com ações específicas na sociedade, de modo a promover, de fato, uma igualdade, de modo a promover a não discriminação. Um exemplo muito simples. Hoje eu estava, algumas horas atrás, eu estava tentando resolver o problema de uma advogada aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou citar o nome até por uma questão de preservação do seu sigilo, mas ela foi estagiária de um órgão público e ela é uma advogada transexual, né? Ela não fez, né? Ela estava com um nome de registro e ela já tem outro nome atualmente.
está havendo um problema de compatibilização do seu nome no Tribunal de Justiça. Porque o Tribunal de Justiça está utilizando o nome de registro que ainda está nos seus arquivos, quando o seu nome já foi alterado na Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Não tem como a gente não pensar que isso é um problema de prerrogativas. Porque se o direito ao nome é um direito personalíssimo, nós estamos enfrentando uma violação ao direito das prerrogativas. Ou seja, no exercício das suas funções, né, ela tem o usufruto dos seus direitos sofrendo, de fato, limitações. E é preciso que a gente haja diretamente, né? Se existe algum dolo institucional ou não, isso é uma questão que está em segundo plano. A primeira questão é de que forma nós vamos organizar as nossas instituições de modo a fazer com que a diversidade, né, e a ampla possibilidade de existências de orientações sexuais e identidades de gênero seja respeitada pelas instituições. Isso é algo que se coloca. Ou seja, a violação, né, das prerrogativas na perspectiva de gênero, ela se dá com relação às mulheres heterossexuais e cisgêneros, né, cujo sexo-gênero corresponde àquele que foi designado no seu nascimento, mas também com relação às mulheres travestis e transexuais. Ou seja, ampliar, né, e é isso que eu gostaria de trazer aqui, sem me estender muito, pensar uma perspectiva ampliada de gênero significa, como consequência, possibilitar pensar a violação de prerrogativas de uma forma ampliada. Nós vivemos hoje numa situação no nosso país, em termos jurídicos e legais, com relação às pessoas LGBTI+, que nós experimentamos desde 1985 diversas proposições para reconhecimento dos direitos LGBTI+, enquanto direitos humanos. No período de redemocratização, em 1985, o deputado Bocaiúva Cunha, do PDT, ele apresentou um projeto de lei para descriminalizar a cirurgia de transgenitalização, ou seja, a cirurgia de conversão de um pênis em uma vagina, né? Desde aquele momento, diversas propostas de lei foram apresentadas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e Deputadas, né, e no Senado Federal. Até hoje, de 1985 até 2022, nem um único projeto de lei relacionado aos direitos LGBTI+, foi aprovado. Todo o reconhecimento de direitos relacionado à população LGBTI+, no Brasil se deu por meio de judicialização destes direitos junto ao Supremo Tribunal Federal. Foi nessa perspectiva que, em 2011, o casamento, a união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida, que em 2013, por meio da Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, 2 anos depois, foi reconhecido o direito de conversão da união estável em casamento, né? E aí sucessivamente, né? Reconhecimento da LGBTfobia enquanto crime, a partir da legislação que nós temos do racismo, possibilidade de retificação do nome, sexo, gênero no registro civil sem a necessidade de realização de cirurgia. A judicialização dos direitos LGBTI+, portanto, aponta efetivamente para uma LGBTfobia institucional, de todas as instituições, que se traduz no quê? Num déficit democrático. Um déficit democrático de representatividade. Ou seja, nós temos deputadas e deputados, senadoras e senadores, que são eleitas e eleitos, mas que não conseguem aprovar projetos de lei específicos garantindo a cidadania para uma parcela da população. E isso impacta diretamente na advocacia. Porque nessa perspectiva, as comissões de diversidade sexual e de gênero na OAB, né, não apenas do Rio de Janeiro, mas do país inteiro, de alguma forma tem que suprir esse déficit democrático por meio da sua atuação. Por meio da atuação junto às instituições, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública da União, à Defensoria Estadual, junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, de modo a quê? De modo a fazer com que esses direitos sejam cada vez mais visibilizados. E que, ante a ausência de legislação, as advogadas e advogados identificados enquanto LGBTI+, mas também
advogadas e advogados que têm clientes LGBTI+, não sejam, não sofram violações com relação às suas prerrogativas. Nós não podemos hoje mais admitir que um advogado transexual ou uma advogada transexual seja chamado ou seja chamada pelo seu nome de registro numa sala de audiências quando a retificação do seu nome e do seu sexo-gênero já foi realizada. Nós não podemos permitir, né, que justamente uma advogada e um advogado sejam advertidos por uma juíza ou um juiz quando protestarem, quando o direito de uma cliente ou de um cliente seu for violado, quando uma juíza ou um juiz chamarem o seu cliente pelo nome de registro, porque essas coisas ainda acontecem. Então, é tarefa, né, cada vez mais, para pensar uma advocacia sem machismo, e aí eu vou me aproximando do encerramento aqui da minha fala, pensar uma advocacia sem machismo cada vez mais significa pensar na intersecção do machismo com outras formas de violações de direitos que se constituem violações de prerrogativas. Pensar uma advocacia sem machismo significa pensar uma advocacia sem LGBTfobia e significa pensar também numa advocacia sem racismo. Ou seja, essas violações de direitos, elas não acontecem sozinhas. Essas violações de direito, elas se estruturam na sociedade e, mais uma vez, a advocacia tem a missão de discutir, de visibilizar essas questões. Eu acho que esse ciclo, né, esse curso, esse seminário, esse projeto da OAB do Rio de Janeiro, junto com a CAARJ, né, encabeçado por advogadas e advogados a partir da presidenta Marisa Gáudio, tem uma função fundamental que é cada vez mais manter viva esta discussão na advocacia. Seria desejável, né, que nós tivéssemos um auditório com muito mais homens, né? Quer dizer, eu estou falando numa perspectiva, num lugar de fala de um advogado que é gay, que trabalha com a temática LGBT+, mas eu gostaria também, né, de discutir com advogados heterossexuais. Meu desejo foi atendido rapidamente. Meu santo é forte, minha santa é forte. Chegaram 3 de uma vez. Nenhum. Boa noite. Não foi não só um, foram 3 grandes advogados. Ou seja, eu pedi 3 advogados heterossexuais de uma banca, né, presidentes de comissão, grandes lideranças da advocacia. Ou seja, já que eu tive meu desejo atendido, né, vou passar imediatamente a palavra, né, para as minhas colegas aqui, para que de fato a gente consiga ampliar essas discussões, né, na perspectiva da reflexão sobre violações de direitos no contexto do gênero. Muito obrigado. Obrigada, doutor Henrique. Estava me chamando de doutora Fernanda. Quero agradecer a presença dos homens que chegaram. Porque a gente já começou a nossa fala sentindo a falta justamente de homens, né? Porque eu acho que esse projeto ele é justamente para que os homens façam essa oficina, né? Principalmente, né? Não só as mulheres. Uma vez eu estava num evento falando sobre violência psicológica e aí a gente chegou a uma reflexão, será que o que a gente está falando aqui vai romper a bolha quando? Porque a gente está sempre falando para a mesma bolha, né? A gente está falando para a nossa bolha sempre, né? E é como se estivesse falando para convertido, né? Que, assim, que todo mundo aqui, eu vejo só mulheres assim que estão na ponta, né, das discussões, né, que a gente tem aqui, tanto na OAB Mulher, na CAARJ, enfim, sobre violência de gênero, enfim, e é importante mesmo que tenham homens, né, alguns já estão até no projeto, né, e eu agradeço muito que estejam aqui hoje. Eu vou passar aqui para minha amiga também, Flávia Monteiro, secretária-geral da OAB Mulher,
E também trabalho com a parte de assistência, mulher advogada na CAARG. E a palavra é sua. Oi. Boa noite a todas e todos agora, né? Santo forte mesmo, Henrique. Tá vendo? Sansa. Mais uma vez queria agradecer a oportunidade, o convite. Como a Fernanda Mata já mencionou, estou como secretária-geral da Mulher e também como coordenadora da assistência da CAARG, convidada pela Marisa. Eu acho que falar sobre diversidade também tem que lembrar um pouquinho da trajetória da própria Marisa, que começou com essa comissão em Teresópolis. Acho que a Rebeca pode me melhorar aqui a memória. E quando a gente pega pessoas ocupando espaços que realmente tratam da pauta, isso é importante, isso tem relevância, porque vai reverberar no trabalho, de forma direta ou indireta. Tá? E tem tudo a ver com diversidade. Eu vou falar muito para complementar a fala do Henrique, que falou de uma forma muito resumida, mas pontuou os pontos mais importantes. Eu tenho uma orientadora que ela sempre fala, Flávia, você tem que saber os conceitos. Eu falo, cara, que saco, né? Conceito. E realmente, a gente tem que aprender a nomear e identificar. Então, eu começo a minha fala perguntando o que é diversidade, né? Se a gente for procurar um dicionário, a diversidade é definida como um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso, que tem multiplicidade, ou seja, é tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver claramente pelo fenótipo que somos todos diferentes, ocupando o mesmo espaço. Mas será que necessariamente todas nós estamos incluídas nesse espaço e de forma efetiva? Que também não adianta estar inserido e incluído se você não tem autonomia para trabalhar. Então, a gente já começa a minha fala com esse questionamento, né? Que diversidade é essa e até que ponto realmente a gente tem uma inclusão dentro da nossa instituição? Apesar de a gente ter conquistado, de fato, a paridade, 30% das cotas raciais, que ainda não representa realmente o que é, né, a advocacia negra hoje. Tanto que a Mônica está levantando o projeto do censo, que vai ser um projeto importante, que não é só com a pauta racial, né? É um censo totalmente plural, inclusivo, vai trazer LGBT, pessoas com deficiência. Então, esse é um projeto importante para a gente, porque, como o Henrique falou, a gente vai poder mapear, fazer um diagnóstico e então, criar políticas públicas de forma específica para cada demanda, para cada grupo dentro da nossa instituição. E para além da nossa instituição, né? Para a nossa sociedade. Quando a gente pensa em diversidade, eu puxando um pouquinho para a minha área de família, a gente vê a diversidade familiar hoje, contemplada, reconhecida pelo marco da promulgação da Constituição de 88. Que tanto se fala da Constituição de 88, né? Que de fato foi um divisor de água, sim, no nosso ordenamento jurídico. A gente começou a era da redemocratização no Brasil, mas a gente não tem que pensar que a Constituição trouxe essa diversidade. Ela apenas reconheceu, porque muitas pessoas lutaram, muitos movimentos sociais já estavam na luta para esse reconhecimento. Então, ela contemplou, né, alguns conceitos, alguns artigos que realmente trouxe mais sentido, uma sociedade mais democrática. E pensando em direito das famílias, ela trouxe a pluralidade familiar, no artigo 226 da Constituição. E sim, a gente rompe aquela figura tradicional de família. Flávia, por que você está falando isso? Porque tem tudo a ver, porque a gente está falando de diversidade de pessoas. A partir desse marco, a gente tem outros tipos de famílias que vai reverberar na nossa própria sociedade. Mas não foi tão fácil, porque a gente sabe que tem a normativa, mas a gente tem que se esbarra na questão cultural, né? A gente ficou muito tempo... A democracia é muito recente ainda no nosso país, né? Então tem muita coisa enraizada culturalmente no nosso país. Tanto como para contextualizar, já que o Henrique falou da União Estável, a União Estável foi reconhecida, que legal, mas não foi tão fácil. Logo em seguida teve a promulgação de uma lei PI, né? Era realmente uma lei, né, com palavrão, colocando esse instituto, né, ali estigmatizado pela sociedade, rechaçado, que não queriam realmente reconhecer a União Estável. E até hoje a gente vê essa dificuldade do reconhecimento da união estável no que tange a outras formas de família. Hoje a gente tem o afeto como instrumento informador de família, com valor jurídico no nosso ordenamento, então a gente sempre tem que pensar de uma forma plural, tá?
Pensar em diversidade é também pensar nas minorias, que não necessariamente são a minoria. Se a gente for relevar, apontar isso para a população negra, hoje nós somos 56%. Então, já passamos, já somos mais da metade da população brasileira. Então, a gente não tem que pensar que somos menores. A gente não estamos ocupando e não temos a representatividade no que tange realmente a população negra hoje no país. Tá? Por que a gente discutir a diversidade? Enquanto o Brasil, contexto social, político e econômico, a gente sabe que é um país muito desigual e, para quem teve alguma dúvida, a pandemia trouxe e potencializou essa questão da desigualdade no país. Tá? Existem grupos que sofrem opressão, violência de forma sistemática no país e que não estão incluídos na sociedade. Tanto que a gente fala de acesso, espaço, trabalho, renda, acesso à saúde, nos direitos fundamentais. Né? E esses grupos são os negros, LGBTQ+, pessoas com deficiências e etc. Enquanto a gente não ter uma visão de incluir e pensar políticas públicas para essa população, a gente não vai conseguir avançar. Então vai ter sempre uma camada da população da brasileira sofrendo opressão e não tendo direito, não tendo acesso a direitos básicos. Tá? Eu, como uma mulher negra, né, que eu não apresentei, é sempre importante a gente se afirmar como mulher negra. Mônica fala que eu tenho pouca tinta, mas eu sou uma mulher negra. Me autodeclara. Se a gente for analisar o contexto do que é a mulher negra hoje na sociedade, ela ainda está na pirâmide da sociedade, carregando a sociedade nas costas na pirâmide social, na base da pirâmide social. Abdias Nascimento, ele fala sobre o mito da democracia racial. Eu acho que isso se encaixa muito na minha fala, porque ainda existem pessoas que falam que não existe racismo, né? Que não tem isso, que não tem essa diferença, que não existe. Então, quando assim, após o período da abolição, surgiu a palavra miscigenação. Então, Abdias Nascimento, ele diz que não existe essa democracia racial, como se fala também hoje de meritocracia. Tá? É tudo um mito, mas uma forma, mais um braço do próprio racismo para justificar o que acontece no sistema, desse sistema de um racismo estrutural no nosso país. Pensando também na questão, no contexto da mulher negra, eu acho importante também, fica até como uma indicação, que eu acho que é uma leitura, um artigo bem tradicional da Lélia Gonzalez, que é um artigo sobre racismo e sexismo na cultura brasileira. Ela traz a expressão do neurótico, né? Então, o neurótico constrói modos ocultando sintomas, porque traz certos benefícios. Então, hoje, a elite, a branquitude, que tem os seus benefícios e os seus privilégios, não quer discutir o racismo, não quer discutir o que é diferente, né? Porque está confortável, a zona de conforto, porque isso também traz responsabilidade. E desde o momento que eu coloco o nome, o que é racismo, gordofobia, né? A pessoa se exclui de uma certa responsabilidade criminal, civil e social, tá? Então, ela traz esse termo do neurótico exatamente para contextualizar o que é ser uma pessoa privilegiada numa sociedade que deveria ser plural, mas que não é, tá? Além disso, ela traz também, ela menciona a Sueli Carneiro, que ela fala que se uma mulher avança, o racismo vem e barra as mulheres negras. Então, quando a gente fala de perspectiva de gênero, a gente não tem que fazer um discurso universal. A gente tem que levar em consideração os marcadores sociais e entender cada mulher do jeito que ela é e de acordo com as suas especificidades. Tá? A mulher negra, ela sofre de forma sistemática o racismo e o sexismo. Então, se encaixa perfeitamente. Sueli Carneiro fala, quando ela consegue avançar quanto mulher, como nós aqui, mulheres, o racismo coloca essa barreira. Tá? Então, não tem como pensar em falar em diversidade e inclusão se a gente não identificar, diagnosticar as verdadeiras demandas de acordo com cada público. Só para contextualizar também, parece que a gente fica muito repetitivo, mas não é. É real. Aí teve um marco no nosso ordenamento, foi o caso da Simone Diniz, né, que foi para a Corte Internacional, que ela tentou uma vaga de emprego e não conseguiu porque ela era uma mulher negra. E recentemente, dia 21 de outubro agora, tá? Uma mulher foi procurar um emprego e ela não foi
contratada, quer dizer, não recebeu, nem aceitou o currículo porque ele falou que a cor da pele dela estava abaixo do padrão. Então a história continua se repetindo, né? Por isso que é importante a gente sempre contextualizar para a gente identificar o que falta, né? O que está faltando. Políticas públicas, sim, bastante, né? Porque quando a gente for pensar em reparação à população negra, a gente não tem nenhum terço, né? Não teve uma verdadeira reparação aqui. A gente está conseguindo avançar, assim, de fato. A gente precisa reconhecer os avanços, mas a gente está faltando. Agora, 17 de novembro, a gente teve a notícia que os negros são a maioria dos mortos em ações policiais. Né? Não é nenhuma novidade, tá? Mas na década de 1820, com a extinção do Capitão do Mato, essa missão era da Guarda Real. Então, assim, fui lá em 1820 e volto hoje, e tá a mesma coisa. E Lélia Gonzalez também menciona a Marli, que é uma mulher que, no período da ditadura, ela denuncia a polícia militar, porque mataram o irmão dela e logo em seguida o filho dela é assassinado por essa polícia militar. Então tem alguma coisa muito errada. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que analisar o que está acontecendo hoje, na atual conjuntura, os problemas que continuam e insistem em se repetir, e tentar analisar o que a gente pode fazer enquanto instituição. Tá, aqui somos advogados. Onde está a advocacia negra? Né? Quais são as demandas? Quem é que faz audiência jogada ao chão e algemada? Quem é questionado o tempo todo em audiência se realmente é advogada? Né? Quem ganha uma gargalhada porque está com uma vestimenta, um turbante ou algum acessório religioso? Então, o Henrique, a minha fala vai muito no encontro da sua, porque a gente tem que pensar realmente nesse grupo que está excluído, identificando as demandas para a gente criar um plano de ação. Não tem como a gente abraçar o mundo, né, e criar, vamos resolver. Não vamos, mas acho que tem como a gente caminhar aqui dentro. Né? Hoje, o que temos aqui na instituição? Né? A gente precisa identificar o que as mulheres negras estão passando na advocacia do dia a dia, que é completamente diferente. Né? E quantas mulheres negras que não estão conseguindo advogar? Né? Estão fora do mercado de trabalho. Quem contrata as mulheres negras? Hoje, em contraponto a todo esse cenário caótico, a gente está vendo o movimento das empresas. Né? Eu trabalho também com compliance antidiscriminatório. Teve um aumento de procura. Né? Óbvio que também não é só pelo valor da questão social. Tem estudos que comprovam que a empresa realmente melhora de produtividade com essa questão da diversidade. Né? Eu vejo também que, não sou realmente verdadeiro, mas está trazendo isso para dentro das empresas que vai reverberar na contratação, no processo seletivo. Pelo menos a pessoa não vai ser excluída com o currículo, com a foto. Então, a gente consegue ter alguns avanços. E, recentemente, só para concluir aqui a minha fala, eu participei de uma assembleia na Argentina com várias mulheres, vários grupos da América Latina, e vejo como falta essa discussão da diversidade. Não tinha um representante LGBTQ+, de toda a América Latina. A gente falava, a questão de raça aqui no Brasil realmente bem mais problemática, mas a gente, quanto mulher latina, a gente passa pelas mesmas opressões. Mas aqui no Brasil é bem mais latente, até porque é um território maior, né? Mas assim, ainda falta, né? Como eu vou participar de uma assembleia e não tem um LGBT? Né? Não tem uma mulher trans negra? Né? Óbvio que a gente, quanto delegação brasileira, a gente pontuou de forma muito sutil, né? Teve uma discussão para que no próximo encontro a gente faça uma assembleia diversa. Né? Não tem como a gente discutir. Aqui está faltando representante das minorias. Né? A gente está falando para uma bolha. Chegaram 3 homens héteros, ok, mas ainda está faltando gente para a gente debater. Cada um no seu lugar de fala, né? Cada um da sua vivência. E para finalizar a minha fala, eu mais uma vez agradeço e repito aquela frase clássica de Angela Davis, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta, e isso é muito simbólico para a nossa luta, porque a nossa luta não é individual, é coletiva. Né? Quanto uma mulher ascende, quanto uma mulher negra aqui, eu não estou só por mim, não estou só por ela, mas sim por todo um grupo que tem uma dificuldade de acesso e de ocupar. Né? Até aqui mesmo, dentro da nossa instituição. Né? Então, à toa que só agora que a gente tem uma mulher negra na diretoria da UB do Rio de Janeiro. Né? Não podemos ter só Mônica ocupando espaços de diretoria aqui dentro dessa instituição. Tá?
Não posso só ter Flávia Monteiro como secretária. A gente precisa trazer essas pessoas para ocuparem, sim, para a gente debater, sim, e para a gente resistir de uma certa forma. A gente sabe que não é fácil debater diversidade nos lugares que a gente transita, tá? Então, eu encerro minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade e fico aberta para os debates, para a gente compor, porque é importante, a troca é o mais importante, né, o Henrique? A gente sempre fala isso, que a gente traz as nossas vivências, a gente sempre faz um apontamento, mas o que mais é importante é a troca, porque a gente sempre aprende, a gente sempre traz uma demanda e a gente consegue, pelo menos, encerrar com algum tipo de construção ou encaminhamento, por exemplo, aproveitando que a nossa Rebeca está aqui. Então tá bom, gente. Obrigada, já falei demais. Obrigada pela atenção. Nossa, fala potente. Com muito conteúdo de ambos. Estou aqui, eu serei a próxima, espero que não decepcione. Mas, Flávia, suas ponderações foram realmente muito importantes, reflexivas, e tem que destacar que a Flávia foi representando o Brasil nessa assembleia que aconteceu em Buenos Aires, né? E é importante a gente pontuar, quando uma mulher preta representa o Brasil, a gente não pode deixar passar, né? Então é importante a gente pontuar e ressaltar isso. E interessante saber que nessa assembleia não se falou de diversidade, não tinha um representante, né? Aí eu já venho para o Henrique e a gente precisa reivindicar em assembleias, né? Porque existe a mulher negra, trans, né? O gay, e sim, e é realmente ruim não ter nesses espaços, nessas assembleias. Então é importante. Gente, agora eu vou ao que me cabe nesse latifúndio, que é com relação às prerrogativas. Muitos aqui, inclusive, eu tenho muitos colegas que estão aqui que também trabalham diretamente na comissão de prerrogativas, justamente cuidando da celeridade processual, né, que minha amiga está aqui, tanto na parte criminal, né, nós temos muitas violações prerrogativas, mas é interessante que o Henrique já começou, já pontuando, que nós temos que ver as violações de prerrogativas com relação principalmente à diversidade, ao seu gênero, de uma forma mais ampla, sim. Porque nós temos o nosso estatuto, nossa 8.906, onde está incluídos os nossos direitos, nossas prerrogativas, que nada mais direitos fundamentais para o nosso exercício pleno, para o exercício da nossa advocacia. A gente precisa desses direitos, infelizmente, porque, né, a gente poderia contar com bom senso, né, de que vai ter um juiz para me atender quando eu quiser despachar, né, e não ter que despachar com o secretário, que eu posso, a qualquer momento, chegar lá e conversar com o juiz para despachar. Isso é o básico, né? Nós temos diversas violações. Eu sempre falo nas aulas lá da Escola de Prerrogativas, né, que eu faço parte das prerrogativas desde 2016, já tem um tempinho, e nós hoje temos uma escola de prerrogativas. Inclusive tem alguns professores que estão aqui atrás, são os que chegaram, todos são professores da escola. Também são convertidos, aliados, né, enfim. Mas eu sempre falo que no momento em que a gente está tendo aula, nesse momento aqui tem um advogado sofrendo violações de prerrogativas, né? O nosso plantão deve estar recebendo uma ligação, né, ou de um advogado que está na delegacia, né, precisando desse trabalho que é tão importante para nós, né, da nossa advocacia do dia a dia. Então é importante, sim, que essa pauta das prerrogativas seja vista de uma forma mais ampliada, né, mais abrangente. Por quê? Além a gente tem umas prerrogativas da Lei Júlia Matos, né, que não sei se todas e todos conhecem. É uma lei que foi muito importante, principalmente para as mulheres
né, mães para advogada mãe. O advogado também é contemplado nessa lei, né? Eu uma vez numa palestra, eu vi que tinha um advogado que quando começou a minha fala, ele saiu. E aí eu fui perguntar, você saiu? Ele não, vocês estavam falando que era direito da mulher, então eu não me interesso. Aí eu fui embora, que não era meu direito. Então, assim, é complicado. Então, o nosso trabalho a gente não pode parar em nenhum momento, né? Porque existem pessoas, profissionais que pensam dessa forma. E a Lei Julia Matos, por coincidência, essa semana completa 6 anos. Quando eu comecei a falar dessa lei, ela tinha, sei lá, uns 4 meses, por aí. E é uma lei muito importante que ainda, por mais trabalho de divulgação que a Comissão de Prerrogativas, que a OAB Mulher faça ou tenha feito, né, vários projetos, a gente fez pesquisa, né, inclusive eu vou até falar alguns dados importantes da última pesquisa que foi feita, já tem um tempinho, a gente vai ter que fazer. Estou aqui com a secretária-geral, já estou encomendando para o ano que vem uma pesquisa sobre prerrogativas, que é importante a gente pensar justamente que as mulheres advogadas mães, lactantes e adotantes, elas têm mais dificuldades após o nascimento de se recolocar no mercado de trabalho. Muitas autônomas não têm nem como deixar o seu filho ou filha, né? Vão realmente para os fóruns com o filho recém-nascido, amamentando. E isso é uma prática que acontece. E antes dessa lei, muitas passavam situações muito difíceis, que foi o caso da Daniela Teixeira, que através dela foi criado esse projeto de lei. Ela entendeu a dificuldade que ela teve. Vou contar a história rapidamente, que eu acho importante, eu sempre gosto de contar a história dela. Que ela ia fazer uma sustentação oral no CNJ, ela estava grávida de gestante mais ou menos uns 6 meses, e ela pediu a prioridade, né, por uma questão de bom senso, né, estou gestante. Todos aqui sabem que sustentação oral você tem que ficar o dia inteiro, talvez ele esperando o seu momento. Ela pediu prioridade, não foi dado. O presidente do CNJ na época, o Joaquim Barbosa, disse que ela poderia esperar. Pois bem, ela esperou de 10 horas até 5 horas da tarde, sem ir ao banheiro, sem se alimentar, fez a sua sustentação e logo depois passou mal, teve uma antecipação de parto. A sua filha ficou 61 dias no CTI. E a partir desse momento, dessa situação toda, ela entendeu, né, que as mulheres gestantes, a advogada mãe, precisava de um apoio, precisava de uma lei que amparasse, né, porque a dificuldade era muito grande. E a partir daí foi criada a Lei Julia Matos, que é a Lei 13.363, né, que eu vou aqui falar rapidamente também dos direitos, né, que é a suspensão dos prazos processuais por 30 dias, desde que ela seja a única patrona da causa, comunicado ao seu cliente que ela vai ter essa suspensão, informar no processo, e ela tem esse direito a 30 dias. Tem outro, eu vou rapidamente pincelar. A passagem em aqueles aparelhos de revista, né, de raio-x, detectores de metal. A gestante, ela não pode ser submetida a passar pelo detector de metal e raio-x. Prioridade nas sustentações orais, que foi o que aconteceu com a Daniela Teixeira. Ela não teve não deram a prioridade para ela, e agora isso está na lei. Vagas exclusivas nos estacionamentos dos tribunais para gestantes, e acesso à creche, caso houver. Não, até agora, eu já rodei o estado todo para cobrar a Lei Julia Matos, e até agora não vi uma creche no tribunal. Vocês já viram? Me informem, porque eu nunca vi. Mas, caso não tenha um local adequado de atendimento às necessidades do bebê. Nessa caravana que eu fiz, cobrando, muitos falavam, tem que falar com o presidente do tribunal,
quando a gente fez essa caravana, conversamos com todos os diretores dos fóruns do Estado. E todos eles falavam a mesma coisa. Nós somos submetidos à presidência do tribunal, teria que ter tribunal. Enfim, isso realmente é algo que não foi para frente, né? Agora a gente tem, tudo bem, teve a questão da Covid, os tribunais ficaram fechados, agora tem as audiências virtuais, mas a gente ainda frequenta os fóruns. Muitas advogadas mães frequentam os fóruns. E eu vou dizer aqui alguns casos concretos que eu participei, a Flávia também, de situações que após Lei Julia Matos, após todo o trabalho, ainda existem juízes que violam essas prerrogativas da mulher advogada. Um que foi durante a pandemia, que foi com a doutora Maelen, na comarca de Angra dos Reis. Ela estava gestante e foi numa audiência, a cliente chegou e ela estava barrada, não deixaram ela entrar no fórum, falaram que ela tinha que ser submetida ao passar pelo raio-x. E ela disse que não, mostrou a lei, falou com o chefe da segurança, o chefe da segurança foi lá falar com o diretor do fórum e disse que a solução era que ela teria que ser acompanhada por um policial, um PM armado, enquanto ela estivesse andando no fórum. Ela só poderia trabalhar gestante, amparada pela Lei Julia Matos, com uma escolta de um policial, PM, né? E isso, ela não tinha escolha, porque ela tinha uma audiência. Nesse momento, chegou a cliente dela, não estava entendendo aquela situação, ela ficou muito nervosa, e ela teve que aceitar ser submetida a ser escoltada durante o período que ela estava trabalhando. Isso aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, ela procurou a nossa comissão de prerrogativas e a OAB Mulher. Na época, com uma ação conjunta com a diretoria, nós fomos lá, fizemos uma reunião com o diretor do fórum, e a violação de prerrogativas foi na nossa frente, né? Aconteceu a mesma coisa. Ela foi escoltada por uma policial, e é uma cidade pequena, e fica todo mundo olhando, por que ela está sendo escoltada? O que aconteceu com a doutora? Né? Com a doutora Maelen, todos conheciam. E eu conversei, naquele momento, eu já estava com um ofício em mãos para notificar o diretor do fórum, fiz uma reunião com ele, e expliquei toda a situação, fiz uma reunião mais de 1 hora, né? Enfim, foi bem cansativo. E no momento que ele viu que eu estava notificando ele, enviando um ofício, né? Ele tinha um pedido de desagravo público. Ele falou assim, desculpa, eu não sei lidar. Eu falei assim, eu só cumpri a lei federal. Simples, né? A advogada não precisa ser constrangida para exercer sua função em nenhum momento, até porque ela é gestante, ela está ali, é uma advogada como eu, que estou gestante, como advogado, como Henrique, advogado que vai ao fórum, todos somos iguais, estamos exercendo a mesma profissão. Se ela está com essa condição e tem uma lei que ampara, não se tem nem que se discutir e muito menos constranger a advogada. Pois bem, ele pediu desculpas, né? Ela aceitou esse pedido de desculpas e falou que estava satisfeita com o trabalho da comissão. Isso foi uma das histórias que me impactou muito, né? Inclusive, tem outras histórias, que são muitas, mas assim, essa específica eu achei bem impactante. E também teve o caso, se você olhar as prerrogativas da questão da Valéria também, que a gente acompanhou, que ela até mencionou, que ela foi algemada e o detalhe é que naquele momento daquela audiência, ela estava solicitando que tivesse um delegado da OAB, da Comissão de Prerrogativas, e ela dizia, eu quero trabalhar. E ninguém atendeu ao chamado, né? Só depois que chamaram a comissão e que ela já estava algemada, que chegou a um patamar que ela já estava algemada, que chamaram o delegado chegou lá e pediu para tirar a algema dela. Só foi nesse momento, né? E o que também me choca muito, que eu até falo nas aulas da escola,
é que os nossos próprios colegas que estavam assistindo, eles reclamavam, falaram que ela estava tumultuando e que estava atrapalhando o trabalho deles, estava atrasando o trabalho. Então, eu sempre, toda vez que eu falo da Lei Julia Matos, das prerrogativas da mulher advogada, a gente sempre tem que pensar na empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque chega um momento que isso pode acontecer comigo. Pode acontecer com você, com o Henrique, com a Flávia. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não se importam, né? Pensam só nelas, nos próprios interesses, né? E se esquecem que a gente, tudo bem, nós somos ex-adversos, mas nós não somos inimigos, né? E temos que nos unir, porque somos uma classe de advogados e advogadas. Né? Por isso que é importante a gente pontuar isso nesses detalhes, que os próprios colegas estão condenando ali aquela situação, ao invés de ajudá-la, tentar amenizar. Né? E isso é muito triste. Avançando um pouco, a gente, quando se trata de advocacia criminal, e tem alguns criminalistas também que estão os mesmos que são os nossos convertidos e aliados, sabem a dificuldade, né, principalmente da advocacia feminina, das mulheres advogadas no sistema prisional. Eu estava até conversando com uma amiga minha criminalista antes de vir para cá, e ela estava falando o que acontecia, que agora não acontece mais, quando ela ia visitar um cliente, ela tinha que deixar os dados num livro, né? Não sei se o Rodrigo Acef sabe qual é. Era um livro, né? Livro de visita mesmo, de presença do advogado e advogada lá. Com todos os dados, o telefone, endereço, nome completo. Tudo, todos os dados da advogada. E quem tinha acesso eram os inspetores, enfim, do presídio. E um inspetor, né, um agente, enfim, ele teve acesso ao contato dessa minha amiga advogada e teve a audácia de entrar em contato com ela e assediá-la, dar em cima dela pelo WhatsApp, usando os dados que ela forneceu para trabalhar, para exercer sua função de advogada. E a partir daí tivemos um trabalho também imediato da Comissão de Prerrogativas, e hoje não se passa não existe mais, eu não sei se... Obrigatoriedade de colocar os dados. Exatamente. E, pasmem, a Defensoria e o Ministério Público não eram obrigados a fornecer todos os dados, mas os advogados e as advogadas eram. E a partir daí, a advocacia também, a partir desse episódio de assédio, foi que a advocacia não precisa mais passar esses dados. Então é importante pontuar. Eu gosto muito dos casos concretos, porque trazem, né, para a realidade. Gosto muito dos conceitos também, mas o conceito e a prática, né, elas se unem e são importantes também. Então, na advocacia criminal, as mulheres elas sofrem um assédio. Né? A gente teve também um caso na delegacia, né, do Maurício Demétrio, que era o delegado que hoje está preso. Ele forjou uma situação com 2 advogadas, que fez colocou uma pauta para ser colocada no Fantástico, uma matéria, né? E as advogadas foram presas injustamente, simplesmente. E eu acompanhei o caso, e quando a gente começa, eu conversei com a advogada e ela disse: ele só fez isso porque eu não atendi aos assédios dele. Inclusive, eu tive acesso a conversas do WhatsApp, ele chamando ela para sair, para jantar, falando que se ela fosse lá, o inquérito ia andar mais rápido. Mandava corações grandes, aquele coração do WhatsApp grande, vários emojis de coração. E ela ficou muito constrangida, ela não sabia o que fazer, até porque ele era o delegado. Ela ficou com medo o que eu respondo? E ela passou a ignorá-lo.
E a partir desse momento ele forjou essa prisão. E foi comprovado que foi tendo em vista o assédio que ele fez e que ela não atendeu. E, enfim, acho que casos como esses devem existir, mas muitas advogadas recuam. Muitas advogadas até deixam de advogar na área criminal em virtude dessas questões, né? Então, isso é importante também pontuar que, além disso, já que estamos falando de machismo na oficina, advocacia sem machismo, quero tratar também do machismo estrutural, que é justamente quando que a mulher passa pelas piadinhas. Ah, você vai despachar com o juiz? Você vai despachar com o juiz, então capricha no decote, né? Como se a mulher não fosse capaz, né, a profissional não fosse capaz de, com seus próprios argumentos, preferir o pedido normalmente. Se você for inverter para o advogado, não existe esse tipo de brincadeira, que não é nenhuma brincadeira. E, Fernanda, tem um ponto, acho que me lembrou aqui um caso muito interessante. Quando eu trabalhava com direito de refugiados, né, quando a gente recebia, né, enfim, aqui um convênio que era, acho que foi no primeiro governo Lula, que era um convênio do Ministério da Justiça, o ministro Tarso Genro, a Caritas aqui do Rio de Janeiro e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E, enfim, a gente atendia gente do mundo inteiro que eventualmente vinha para o Brasil para buscar refúgio, né? E muitas vezes, quando eram alguns refugiados de países árabes, algumas mulheres se sentiam desconfortáveis, né, em atender esses refugiados por conta da percepção desses refugiados, né, sobre as mulheres, né, porque nos seus países, em alguns países árabes, existe uma discriminação estrutural contra as mulheres, né? E aí uma advogada com quem eu trabalhava falou assim: você pode atender essas duas pessoas? Eu falei: claro, sem problema algum. E aí a história muda. Bom, a história tem esse elemento aí do machismo estrutural, né? Porque de alguma forma ela identificou que havia alguma questão ali com eles, ela passa para mim, e aí depois eu começo a atender eles. E aí atendi o primeiro, né? E aí, de acordo com a lei internacional de refúgio, né, a pessoa ela tem direito a solicitar refúgio se existe uma grave ameaça à permanência no seu país. Esse é o critério para determinar se a pessoa vai ser considerada uma solicitante de refúgio ou não. E um dos refugiados estava sendo perseguido havia uma perseguição política no seu país, eu não vou declinar o nome do país aqui. Ok. No dia seguinte recebo um refugiado, um solicitante de refúgio daquele mesmo país, eu já achei estranho, eu falei: no dia seguinte tem outro, com a mesma justificativa. Estou sofrendo perseguição porque pertenço a um partido político Y. Mesma coisa do primeiro. Fui fazer uma breve pesquisa no site das Nações Unidas e outros sites que eram indicados, e aquele partido não era um partido de oposição. Então já tinha alguma coisa estranha, né? Como é que um partido que não é de oposição está sofrendo algum tipo de perseguição? Vamos ouvir a história. Bom, eles me apresentaram a pena que eles tinha sido combinada a eles, que era uma pena de apedrejamento ou enforcamento, né? E eu falei: bom, me parece que são homossexuais, mas vamos ver, né? E aí resolvi fazer uma reunião conjunta dos dois, né? Porque já que eles são do mesmo país, devem se conhecer. Quando os dois estavam juntos, entraram em pânico, né? Porque de fato eles eram um casal e tinham sido, né, condenados com a morte, né, por apedrejamento ou enforcamento. E aí eu falei: vamos encampar essa discussão aqui, né? Enfim, refúgio por orientação sexual. Não existia esse tipo jurídico na Convenção das Nações Unidas, mas a gente começou a fazer essa movimentação para ter esse tipo de reconhecimento. Foi reconhecido, eles conseguiram o refúgio aqui no Brasil, por perseguição baseada em orientação sexual. Foi difícil, mas conseguimos. Aí, tempo depois, eu recebo uma correspondência em árabe. Falei: nossa, eu devo ter ganho algum prêmio, né? Porque, claro, foi algum prêmio com relação a esse trabalho, que legal, né? Trabalho humanitário, não. Aquele país é uma figura que a gente estuda nos bancos escolares em direito internacional público, mas a gente não sabe que existe, que era a figura da persona não grata, né? Então, me tornei uma persona não grata num determinado país árabe.
Só que eu achei que era uma né, interessante, né? Eu tenho esse título, é melhor que título de nobreza. E aí beleza, eu achei que eu falei assim, bom, não deve ser para tanto, né? E aí estava em Brasília, alguns anos depois, e tinha uma festa numa embaixada tal, né? E aí depois eu descobri que tinha uma festa na embaixada deste país. Eu estava com um grupo de amigos lá, diplomatas em Brasília, eu falei, vamos na festa deste país aí, né? Território brasileiro, não vai ter problema nenhum, né? E eu chego lá na porta da embaixada, meu CPF estava restrito lá naquela embaixada, né? Ou seja, eu não poderia entrar. Eu falei assim, bom, então a coisa é séria, né? Não vou poder comprar determinados tapetes, ter alguns tipos de experiência religiosa, mas faz parte. E por que eu estou contando essa história longa, né? Porque existe uma intersecção, a partir do que você está contando, que eu acho interessante a gente pensar, que as formas de alguma forma, isso incide na prerrogativa do advogado no exercício da sua profissão, né? A gente não vai imaginar que começa advogando e vai terminar com um título de persona não grata, né? Ou seja, a questão do machismo, né, da LGBTfobia, elas se interrelacionam, né? Do racismo, efetivamente, elas se interrelacionam, elas não podem ser analisadas de forma separada, né? Eu acho interessante nós estarmos aqui juntas, né, para pensar isso, porque muitas vezes a gente pensa, vamos debater a questão do racismo a partir da visão de uma comissão própria. Vamos debater o machismo a partir da comissão AB Mulher, a diversidade sexual a partir da comissão da diversidade. Quando todas essas questões se interrelacionam, né? Com certeza. Nossa, que história, hein? Que história é essa? História boa. Muito bom exemplo. Então, como eu ia falando, nós mulheres, né, a gente tem que encarar esse tipo de situação, né? E tentar sempre falar não, que você está falando, sempre repreender, né? No escritório, numa conversa, numa rodinha de amigos, né? Ou você está no escritório, vou despachar agora com o juiz, aí vem esse tipo de comentário, então capricha no decote, né? E hoje o vestido tem que ser mais curto, coisas nesse sentido, né? E também, eu estava conversando com uma outra amiga criminalista para conversarmos hoje nessa oficina, e ela me disse que existem advogadas, e aí a gente vai pensar no machismo estrutural mesmo na raiz, que elas entendem que realmente elas precisam usar decote para ir para o presídio, porque elas acham que ali elas vão conseguir algo melhor no seu desempenho. Seu desempenho profissional vai ser melhor por isso, né? Então, isso é grave, porque é um machismo estrutural que está enraizado. E o nosso papel é justamente, que eu sempre falo, que a saída para o fim do machismo, do racismo, é a educação. E hoje nós estamos praticando isso. Nós estamos, né, e tem que existir oficinas como esta, né, escolas de prerrogativas no Brasil todo, justamente para a gente matar o mal pela raiz, né, pela estrutura. E é muito triste saber que mulheres ainda têm esse pensamento, mas elas mesmas não têm o conhecimento, não têm a educação, não têm a nossa estrutura aqui, né? E o nosso grande papel é que, a partir desse momento, vocês são os nossos multiplicadores, né? Em situações como essa, a gente não pode, né, ter que falar, não é assim, você é competente, você está ali pela sua competência. Nós estamos defendendo os nossos clientes porque nós estudamos, porque estudamos até hoje, sempre estamos aprimorando, sempre estamos vendo a nossa melhor tese defensiva para os nossos clientes. Nós não estamos ali por causa da nossa roupa, por causa da nossa aparência. Então, isso é importante, que eu sempre falo, que a educação é a nossa maior saída. E para finalizar, antes de passar os dados finais aqui, eu queria ressaltar o que aconteceu com a Mariana lá no Paraná. Mariana, né? Que ela estava com uma cliente que ia fazer uma perícia no INSS, e aí quando ela foi
dar os dados, se apresentar para uma servidora, a servidora perguntou quem era ela. Ela disse que era uma advogada. Ela falou assim, você é advogada? Mas eu não vou te atender porque você é preta. Enfim, naquele momento ela falou assim, não, eu vou ser atendida sim. Mostrou acho que a carteira da OAB. E ela falou, não, você não vai ser atendida porque você é preta. Por quê? Porque você é preta. E aí ela acionou a comissão de prerrogativas lá da seccional do Paraná e teve que brigar para ser atendida. Né? Então, são histórias que a gente pensa, nossa, que horror, eu fiquei horrorizada. Uma pessoa que eu conheço, amiga, e ela passa isso, e isso, infelizmente, deve acontecer quase que diariamente. E muitas advogadas, elas deixam de advogar. O que tudo que nós passamos, eu já passei também, quando eu comecei minha carreira como advogada, de um cliente, na época eu trabalhava para um sindicato, ele falou assim, eu não confio em você. Eu não acho que o juiz vai deferir a liminar. Aí eu, mas por quê? Ah, não, ele não vai nem ligar para você, você é uma menina, você é desse jeito. E eu cheguei em casa, eu chorei, porque era assim, eu tinha, sei lá, 1 ano, 2 anos de advocacia, e eu falei, não, eu não só vou conseguir, não só vou despachar com ele, como eu vou conseguir a liminar. Eu consegui. E aí ele chegou, aí eu liguei para ele, falei, olha, o resultado foi esse, conseguimos eliminar. Ele, nossa, você conseguiu, meu Deus, então vou te pagar um jantar. Eu falei, não, esse é o meu trabalho, eu não preciso mais nada do que isso. Eu já estou sendo remunerada por ele e não preciso de jantar nenhum. Aí ele passou a me respeitar, né? E em nenhum momento ele pensou que eu era uma excelente advogada, que eu era uma profissional que estava ali cuidando do caso dele e que ele não confiou em mim, né? E isso se reflete muito nos dados de uma pesquisa que nós fizemos, a OAB Mulher e a Comissão de Prerrogativas, isso já tem alguns anos e por isso que eu acho importante a gente renovar, alguns relatos, né, que a gente fez um questionário, e eu vou elencar aqui alguns. Falta, né, da igualdade de salário entre homens e mulheres, isso é realmente que a gente discute muito. Advogada questionada no exercício da profissão, a opinião masculina tem mais valor. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Ele entendeu que por eu ser uma advogada, mulher, o juiz não ia me dar credibilidade porque eu estava dizendo, enfim. Advogadas recém-formadas não são levadas a sério pela questão de gênero e de idade, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Ele dizia que eu era nova, que eu era mulher e novinha, que não ia conseguir. Maior desgaste físico e psicológico, porque tem que mostrar que merece e mostrar sempre a competência, né? A mulher tem que sempre mostrar que eu sou mulher, mas eu sou competente, eu sou mulher, mas o meu currículo é tal. Sempre tem que estar mostrando o currículo. As mulheres negras também, principalmente, né? O acúmulo de funções, que é trabalho, casa e filhos. O assédio moral, né, que eu também citei um exemplo aqui. Homens tratando como meu anjo, meu amor, achando que a mulher vai desistir. Enfim, o assédio moral e sexual, nessa pesquisa, muitas advogadas entrevistadas, elas não sabiam distinguir. E não sabia o que tinha por trás daquela violação de prerrogativas. Se tinha um assédio,
Isso é importante a gente ressaltar isso. Esse é basicamente o que eu tenho para dizer hoje, mas estou disponível nas minhas redes sociais se quiserem mandar mensagem, conversar mais sobre, fernandamata.adv. E estou à disposição agora para os debates, alguma pergunta. Todos nós estamos à disposição. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Nada? Vocês não vão aproveitar que eles não estão. Só para compartilhar aqui também que da Rússia história não tem, tá sem microfone aqui, né? Mas estou ouvindo. Na Rússia história, né, de questão do etarismo aí que você passou e óbvio, né, sou um homem negro, consciente, racialmente, enfim, aliado das lutas. Meu escritório é um escritório que tem uma linha de direitos humanos especificamente e curiosamente a gente tinha uma cliente que era da área de família, eu faço criminal e a nossa advogada tem uma advogada. E essa cliente, que era uma mulher, ela veio falar comigo que ela estava insegura com essa advogada, porque ela era muito novinha, era uma mulher, era muito novinha, e o advogado do outro lado era o mesmo advogado, que era para a parte criminal e para a parte de família, que era um cara cascudo e tal. Então, se eu podia garantir no contrato, olha isso, no contrato do escritório, que na audiência eu estaria presente, porque ela já tinha me acompanhava pelas redes sociais, já via meu trabalho, então se eu podia garantir no contrato que eu estaria presente na audiência e não, eu falei, olha, cara, e assim, isso foi ano passado. E aí quando a cliente me falou isso, eu nunca tinha imaginado, nunca imaginaria ouvir isso, né? E a cliente me falou isso, e eu juro que eu fiquei aqueles segundos sem reação, né? Fiquei aqueles microsegundos assim, pensando, o que eu vou falar? O que eu vou responder para a cliente? E eu falei, bom, eu não posso garantir, depois, né, assim, me recompus internamente, né? Olha, não posso garantir isso, não vou botar isso no contrato, ela está aqui contratada, é uma advogada, enfim. Pode ser que eventualmente eu possa estar, por acaso, na audiência, porque tem uma interface família criminal, então acontece de eu ir, até por uma questão de estratégia, mas obviamente eu não posso garantir isso. E aí a gente continuou conversando, e aí aquela, o que eu faço, e aí resolvi, obviamente, não aceitar cliente, né? Não aceitei cliente. Não tem condições de ter essa pessoa como cliente. Infelizmente, é um caso bacana, assim, do ponto de vista técnico, bacana, desculpa, melhor falar, desafiador, que eu queria topar, porque era um desafio, era um caso bem complexo, bem brincar mesmo. Criminalista, a gente gosta da treta, né? Muita treta, caso, família com criminal, então, pois é. Os dois imbricados, né? Então é um caso bacana, aqueles que você pega com gosto, assim, para brigar. Mas eu falei, cara, não tem condições, cara. Assim, depois ela falou isso 2 vezes, depois falou isso para outro colega, eu falei, cara, não tem condições. E eu nunca tinha ouvido isso, né? Assim, apesar de estar ali junto com o pessoal da OAB Jovem, a gente ouve esses relatos, mas eu nunca tinha ouvido isso. E aí até que senti ali, né, para falar, demitir a cliente. Mas isso aconteceu ano passado, né? Foi ano passado. Meu caso aconteceu há 12 anos atrás. E assim, nada mudou. Nada mudou, né? Eu tô com a barba branca. Me fez lembrar também uma outra... porque eram servidores, né? Trabalhava no Sindicato dos Servidores das Justiças Federais. Então, muitos atendimentos que eu fazia eram de ex-advogados, servidores. Né? Então, eram clientes, assim, que tinham uma exigência, já achavam que poderiam peticionar junto com a gente. Então, assim, foi uma boa escola, né? Porque já começar assim, foi uma boa escola. Mas eu tive um outro caso de uma servidora que ela pegou... Eu fiz todo o atendimento e tal, e aí quando ela pegou a procuração,
Ela fez assim, não quero. Aí eu, como assim? Não vejo, não tenho segurança na doutora. Muito nova, eu acho que você não vai ter condições. Estou muito insegura. Rasgou a procuração e foi embora. Então, assim, eu tinha, né, eu era realmente um pouquinho mais nova. E eu aparento ser muito mais jovem do que eu realmente sou. Então, naquela época, eu parecia ter uns 18, realmente. E isso me deixava muito triste, porque eu chegava nesses plantões que eu dava no sindicato. Não sei se vocês já trabalham no sindicato, tem uns plantões com os servidores, enfim. E eu chegava ao ponto do meu pai comprar um óculos de mentira, porque ele viu o meu sofrimento. E ele falou assim, filha, coloca esse óculos, pode ser que talvez agora você apareça mais, né? Eles têm uma visão de você mais velha, enfim. Meu pai estava desesperado e horrorizado com tudo aquilo, né? Ele não estava querendo amenizar de uma forma, né? E foi o que ele encontrou ali para falar assim, coloca esse óculos, minha filha. Mas você é competente, né? E eu, graças a Deus, eu tenho pais maravilhosos, eles me ampararam, porque eu chegava em casa contando essas histórias, horrorizada. E você começa a se questionar, poxa, será que eu realmente sou uma boa profissional? Será que eu estou aqui no mercado de trabalho? Será que eu realmente mereço esse emprego? A gente começa a se questionar, né? As mulheres sempre se questionam, principalmente as gestantes autônomas que voltam para o mercado de trabalho. Eu conversei com uma recentemente, que ela tinha um filho, o filhinho dela tinha 2 meses. Aí ela me ligou, eu estou coordenadora de prerrogativas da mulher advogada, ela quer saber alguns direitos da lei de Gramate. E ela disse, eu tô com meu filhinho, ele negócio da livre demanda, da amamentação de livre demanda, ele só se alimenta pelo peito, né? Ele tá com 2 meses, eu tenho alguns clientes que são de Volta Redonda, estou muito preocupada porque eu não sei, é uma viagem longa, eu não sei se vai ter estrutura lá pro meu filho, e eu tô pensando até deixar de advogar. E eu falei assim, não, de forma alguma, você não vai deixar de advogar, a gente consegue uma rede de apoio, um correspondente para te representar nesse período, né, ver o que é melhor. E aí ela falou assim, doutora, obrigada por você ter me dado essa força, porque às vezes a gente precisa de uma força. A minha força naquele momento foi o óculos que meu pai comprou 100 graus. Hoje eu sou míope, mas naquela época não era tão míope assim. E eu falei, meu Deus, sabe? A gente fica um pouco sem força. Mas, Fernanda, tem um ponto que eu acho que é muito interessante no que você está pontuando, que eu acho que a grande questão do que diz respeito ao machismo estrutural, à LGBTfobia estrutural e ao racismo estrutural é a gente individualizar determinadas formas de preconceito quando elas são coletivas, são da sociedade. Ou seja, o problema não é da pessoa individualmente, né? Eu não tenho um problema porque eu sou gay, LGBT, sou negro, sou mulher, né? É o que a gente diz com relação a aquelas, de vez em quando, que isso vem como ondas, né? As terapias de cura gay, né? A gente não tem que discutir a reversão transformar a homossexualidade em heterossexualidade, reverter uma coisa em outra. A gente tem que discutir os efeitos de uma sociedade LGBTfóbica sobre o indivíduo, né? Ou seja, a gente não tem que discutir, e esse é o grande ponto da gente estar discutindo isso aqui, né? A grande questão não é você, o problema não é você ser uma jovem advogada ou parecer ser uma jovem advogada, né? É justamente a cultura, né, machista que ainda está enraizada institucionalmente e que só valoriza, ao fim e ao cabo, a figura do homem velho, né, do homem já que aparenta branco, né, que aparenta ter experiência, né, que ele pode nem ser ele pode ser um advogado mediano, né, mas o fato dele estar numa posição de poder já dá ele, né, já gabarita ele a ocupar determinados cargos, né, que uma mulher com uma competência superior a ele, que uma pessoa negra com competência superior a ele, não vai ocupar. E é isso que a gente tem que discutir, né? Quer dizer, em que medida as pessoas que, como a Flávia pontuou muito bem, né,
não são minorias, são maiorias subrepresentadas. A gente tem que discutir o lugar dessas maiorias subrepresentadas, né? O grande ponto da questão, o grande nó nevrálgico da questão é a gente discutir para desfazer ou para questionar ou para tensionar esse machismo, LGBTfobia e racismo, é a ocupação desses espaços por pessoas que não têm uma representatividade, né? Por pessoas que estão subrepresentadas politicamente e não numericamente, não majoritariamente. E é essas discussões que a nossa sociedade tem que travar ainda, que é preciso travar. E você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, as pessoas, por exemplo, não questionam o fato do atual presidente, né, o Joe Biden, né, ser já um homem idoso, né, muito menos o Trump. Mas quando a Kamala Harris, uma mulher negra, né, ela se apresenta enquanto candidata, isso começa a ser problematizado, mas ela já não está muito velha, mas é mulher, e diversas questões se colocam aí. E eu acho que talvez seja a nossa reflexão, né, para pensar em alguns pontos que a gente discutiu aqui hoje, no que diz respeito à violação de prerrogativas, né? Ou seja, não podemos individualizar um problema que é da coletividade, que é da sociedade. Então, sobre... Flávia, né? Então, a Flávia ela fez um questionamento que eu fiquei pensando. Ela falou assim, o que falta para as pessoas entenderem, né, a diversidade? E eu vejo que são dois pontos principais. O primeiro, a nossa sociedade ela veio de uma base, né, do patriarcado, aquela visão de que o homem era isso e aquilo outro. E apesar da evolução da nossa sociedade, a sociedade evoluiu e ao mesmo tempo não evoluiu, porque ainda tem esse pensamento muito enraizado. E quem tem esse tipo de pensamento costuma a viver dentro de uma bolha. Ela não quer abrir a mente dela para a diversidade, ela não quer entender que o mundo evoluiu. Então ela não abre a mente dela para isso e ela também não vai a ambientes para entender o outro lado da moeda. Foi até o que a Fernanda, desculpa, que eu sou péssima com o nome. Foi o que a Fernanda falou. A maioria aqui são mulheres, mas o tema é advocacia sem machismo. Então, a grande maioria aqui deveriam ser homens. Só que por que homens não vêm aqui? Porque eles não acham interessante esse assunto. Só que eles deveriam entender esse assunto. Esse assunto é interessante sim. E eu acho que isso que impede muito que as pessoas entendam que as pessoas que são homossexuais sofrem muitas coisas, que as pessoas que são negras sofrem muitas coisas, porque na bolha dela, ela não passa por isso. Então, na cabeça dela, ela acha assim, pra que eu vou entender desse assunto? Eu não sou isso, eu não sou negra, eu não sou homossexual, então eu não vou querer saber desse assunto, porque eu não faço parte desse grupo. Sendo que é errado. Por mais que eu não faça parte, aí sim que eu tenho que saber desse assunto. Eu tenho que entender a dor do outro. Até porque, como advogado, eu lido com a dor do outro todos os dias. Então, como eu posso ser advogado, lidar com a dor do outro e não querer entender a dor do outro? Só entender de um grupo, que eu acho que é um grupo que tem a ver com a minha bolha. Então, eu acho que isso atrapalha muito. E quando a Fernanda falou sobre a questão das pessoas, né, que minimizavam ela pelo fato da idade, né, da aparência, eu fico muito triste com isso, porque as pessoas esquecem que todo mundo precisa ter um começo. Elas acham que assim, só um velho vai ter uma grande experiência para passar, vai ser ótimo advogado, e cara, isso não significa nada, sabe? A pessoa pode ter ali, acabar de sair da faculdade e ser tão boa advogada como uma pessoa de anos. Sim. Só que as pessoas, ela têm essa mania de taxar as pessoas. A pessoa é assim, então ela não vai ser uma boa profissional. Isso é muito ruim, porque isso vem tanto dos clientes, como muitas vezes dentro da própria OAB, sabe? Dos próprios advogados. De começar a olhar pro outro e falar assim, você começou agora, você não sabe de nada. Pode não ter a experiência do que sabe, mas não quer dizer que ele não saiba de nada, sabe? Então eu acho que, assim, né, basicamente do que eu entendi do que vocês falaram, essa é a minha visão. Qual o seu nome? Larissa. Larissa, muito bom. Essas situações muito importantes. E eu lembrei agora do escritório que eu trabalhava, quando alguns advogados faziam as defesas, eles ficavam olhando o número da OAB dos advogados. Sim, isso aqui é novinho. Isso não quer dizer nada, né? Porque um desembargador aposentado recebe a carteira
sei lá, não sei nem a numeração agora, já deve estar 250. Né? Isso não quer dizer nada. E eu via muito, isso aqui, olha só, novinho. E assim, eu olhava assim, pelo número. Né? Isso é justamente essa cultura, né, que a gente está discutindo aqui o tempo inteiro. E é interessante o que a gente já vai encerrar aqui, que é interessante o que o Henrique disse, e que eu acho que eu ficaria a noite toda conversando aqui com vocês, é que quando ele falou da Kamala, né? E que na hora que o nome dela foi para ser candidata, enfim, pré-candidata, mas ela é muito velha. Então a mulher sofre quando ela é jovem e quando ela é idosa, quando ela é velha. Quando que a mulher vai ser competente? Quando que a mulher vai aparecer para a sociedade que tem capacidade? Então, assim, fica essa reflexão. A mulher está sempre no lugar de abaixo, né? Então é isso que eu queria que tivesse muitos homens aqui para essa reflexão. A mulher sempre está sendo colocada à prova. O currículo é examinado 200 vezes. Eles perguntam se você quer ter filho ou não numa entrevista de emprego, se você é fértil ou não. Recebeu um comentário dizendo que, no escritório que eu também trabalhei, dizendo que só contrataria mulheres mais velhas porque elas não são mais férteis, então não poderiam mais engravidar. Então, assim, são absurdos que a gente tem que... infelizmente, a gente tem que falar que isso acontece para ver se tem um momento que as pessoas vão acordar para a vida, né? Então, eu vou encerrar aqui a nossa oficina desse módulo sobre prerrogativas, diversidade. Acho que a gente ainda tem muito o que falar, né? Conversar sobre isso. E a próxima vai ser no dia 1º de dezembro. A próxima oficina será, anotem aí na agenda, imperdível. 1º de dezembro? E qual é o tema? Quinta-feira, né? Quinta-feira. Não vai ter jogo do Brasil, né? Não, então. Que bom. O tema é como acolher uma cliente vítima de violência. Muito bom. E quem vai palestrar? Fala no microfone, por favor. Quem vai palestrar? Bianca Alves. Como é que é o tema mesmo? Como acolher uma Pode cliente. falar, doutora. Fala aí. Ali, ó, canal do YouTube. Então, vocês que estão aí no canal do YouTube, no dia 1º de dezembro, quinta-feira às 18 horas, teremos mais um módulo aqui da oficina Advocacia Sem Machismo e vamos abordar o tema como acolher uma cliente vítima, uma mulher vítima de violência, com a Bianca Alves, que é maravilhosa, né? Vão ter outros professores. E outros professores, não percam. Então é isso, encerrada aqui a nossa oficina. Muito obrigada pela presença.